Olá, vamos falar sobre o livro de Esdras, um povo exilado da Babilônia que agora retorna para a sua terra para reconstruir o templo do Senhor. Esdras, ele junta o povo para reconstruir o templo do Senhor, mas no versículo 3 do capítulo 3 diz assim: E afirmaram o altar sobre as suas bases, mesmo tendo medo dos povos vizinhos, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. Mesmo tendo medo, eles ofereceram sacrifício. Eles tinham voltado do exílio da Babilônia e quando eles começaram a reconstruir o templo do Senhor, ali os inimigos chegaram até Zorobabel e até os pais porque eles eram as clãs, então eles eram autoridades ali, e pediram assim: deixa eu construir com vocês esse templo, ajudar a construir o templo. Mas a intenção não era construir, a intenção era minar ali e juntamente destruí-los. Eram inimigos de Israel, era inimigo de Judá e de Benjamim. E eles falaram assim: não convém que vocês construam o templo conosco, somente nós devemos construir este templo. E nisso eles começaram a relutar contra ele, foi até o rei Artaxerxes, foi até o rei Ciro, e começou aquela guerra para tentar impedir o templo. Mesmo assim, eles conseguiram, em meio à luta e em meio ao medo, eles conseguiram construir o templo do Senhor. Mais tarde, nós vamos ver no livro de Neemias que Neemias constrói depois os muros ao redor do templo de Jerusalém. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o povo estava preso, o povo estava exilado, o povo estava ferido, o povo estava machucado, o povo estava cansado. O povo tinha pouca, ainda que eles tinham a autoridade do rei Ciro para estar ali reconstruindo o templo, mesmo assim não era o suficiente se Deus não fosse com eles. Eles estavam com medo, porque os inimigos já tinham armado tudo. Porque o inimigo parece que o prazer deles, quando eu digo inimigo, eu não digo só o inimigo de nossas almas, mas também porque ele usa outras pessoas. É o prazer do inimigo das nossas almas é nos destruir, isso nós sabemos. Mas e do próximo? Será que é isso também? E o prazer deles era destruir, era não deixar construir o templo, porque o templo era a fortaleza de Jerusalém. Porque no templo punha-se a arca do Senhor. E a arca do Senhor simboliza a presença do Senhor. E a presença do Senhor simboliza a vitória. E eles ganhavam todas as guerras e ganhavam as conquistas que eles tinham que ganhar de terra com a presença do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 3, no versículo 3, que eles, mesmo com medo, eles levantaram um altar de manhã e de tarde em sacrifício ao Senhor. E no capítulo 4 você vai continuar lendo Esdras. Eles jubilavam com tanta altura que os seus vizinhos, os seus inimigos, ouviam o grito de júbilo e de alegria do seu povo por poder retornar ao templo e adorar ao Senhor. Mesmo com medo, eles não deixaram de adorar ao Senhor. Primeiro, porque eles estavam com saudade da casa de Deus. Segundo, se eles estavam com saudade, porque eles gostavam, eles amavam. Eles amavam a casa de Deus. Eles sabiam que eles estavam naquele estado lá, exilado em Babilônia, porque eles haviam pecado contra o seu Deus. E por isso eles estavam lá, pagando pelos seus pecados, pelos seus erros. Toda vez que Deus queria corrigir Israel, ele deixava que uma nação pegasse Israel e ali punha Israel exilado. Meus amados, meus queridos que estão me ouvindo nessa tarde, quantas pessoas estão com medo e vivendo exilados e não tem coragem de dar um grito de júbilo ou ir no templo da casa do Senhor, como o povo fez, o povo de Israel, e levantar seu altar de adoração e louvor ao Senhor, mesmo com medo? Você sabe que nós todos, e a liderança toda geral, ela tem medo? Qualquer líder, seja de qualquer instituição, ela tem medo. Mas se o medo te vencer, você será um derrotado. Se eles deixassem que o medo vencesse eles, o templo não seria construído pelas suas mãos, mas pela mão de outro. Se eu e se você não pregarmos o evangelho, certamente Deus levantará até mesmo as pedras para pregar o evangelho. Se você
não for aquele que vai na casa do Senhor para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, para fazer a obra do Senhor, ou vai fazer um evangelismo ou qualquer outra coisa, Deus vai usar outro. Porque você e eu não somos insubstituíveis, mas sim Deus. Que você possa guardar essa palavra para você e fazer como Zorobabel e os pais de Israel, não aceitar oferta de inimigo para ajudar a construir coisas que não provêm de Deus. Mas mesmo com medo, ser fiel àquele que tudo pode. Jesus Cristo. Ele está às portas e vai levar somente os preparados. Prepara-te para encontrar-se com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.